Marcos 4, 35 a 41. Este é um dos textos mais lindos dos evangelhos e um dos milagres mais extraordinários do Senhor Jesus Cristo. E tem algumas lições para o meu coração nesta tarde. Jesus acalma uma tempestade. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém. Meus irmãos e irmãs, todos nós que estamos aqui temos plena consciência de que a vida não é um mar de rosas, que a vida não é indolor, que nós não estamos numa estufa, nós não estamos blindados, nós não temos uma situação de proteção completa das vicissitudes e aflições da vida. Talvez agora mesmo, nessa tarde, você veio para cá com o coração apertado, com a alma gemendo, com a dor latejando em seu coração. E esse texto que lemos vai nos falar que verdadeiramente as tempestades da vida, elas são inevitáveis, elas acontecem com gente crente e gente não crente, com gente pobre e com gente rica, com gente que tem saúde e com gente que não tem saúde. As tempestades da vida chegam para todos, para todos. Às vezes você vê uma pessoa sorrindo, você vê uma pessoa cantando, você vê uma pessoa feliz aqui, e você nem percebe que por trás desse sorriso, dessa alegria, existe uma história de dor. As tempestades, elas não são apenas inevitáveis, elas são muitas vezes imprevisíveis, elas chegam de súbito. Tem dia que você acorda de manhã, está tudo bem, quando você vai dormir à noite, a coisa está complicada. Você acorda de manhã, está tudo em paz, você vai dormir, parece que está uma guerra estabelecida dentro da sua casa. Você acorda com um cântico nos lábios, você vai dormir com um gemido. Porque as tempestades chegam sem mandar telegrama, sem mandar aviso prévio. Elas arrombam às vezes a porta da sua vida e chegam e provocam um sofrimento. Mas mais do que isso, as tempestades são também muitas vezes inadministráveis. Você não consegue resolver o problema. O problema chega, o problema se instala e o problema é maior que as suas forças. Você não tem força, você não tem estratégia, você não tem saída, você não sabe o que você vai fazer. E era esse o caso dos discípulos. Eles eram pescadores, boa parte deles, conheciam cada centímetro daquele lago,
o Mar da Galileia, que é um lago de 24 quilômetros de comprimento por 14 de largura, de águas doces, encurralado pelas montanhas de Golã de um lado, para as montanhas da Galileia do outro. E de repente, os ventos que desciam do extremo norte do Monte Hermon, encurralado por essas montanhas, batia na superfície deste lago, e uma tempestade surgia repentinamente, com céu claro, sem nenhum prenúncio de chuva ou de tempestade. Assim também é na sua e na minha vida. Os problemas chegam repentinamente. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. E isso nos traz esperança. Nós somos aqui mulheres e homens que têm esperança. É que Deus nunca vai permitir na sua e na minha vida qualquer tempestade que não tenha um propósito. O tempo pode estar fora do seu controle, do meu controle, mas o tempo está no controle de Deus. As circunstâncias podem estar fora do seu controle, do meu controle, mas estão no controle de Deus. Os problemas que chegam são muitas vezes maiores do que nossas forças, e nós não temos estratégia, nós não temos força, nós não temos poder, às vezes nem disposição, mas eles estão debaixo do controle de Deus. Por isso, eu quero convidar você para, com a Bíblia aberta aqui em Marcos 4, 35 a 41, tirar algumas lições. Se você percebeu atentamente a leitura, você vai ver que esse texto é regido por três perguntas. Três perguntas. A primeira pergunta é a pergunta dos discípulos a Jesus. Está no verso 38. Mestre, não te importa que pereçamos? A segunda pergunta é a pergunta de Jesus aos discípulos. Está no verso 40. Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E a terceira pergunta está no verso 41, é a pergunta entre os discípulos. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu gostaria de me deter nessas três perguntas nessa tarde. Primeiramente, vamos ver a pergunta dos discípulos a Jesus. O contexto é o seguinte: Jesus tinha passado todo aquele dia ensinando à beira-mar as parábolas do reino. Quando chegou a tarde, ao cair da tarde, Jesus dá uma ordem para os seus discípulos: passemos para outra margem. E ele, que estava cansado, porque era verdadeiramente homem, tinha falado o dia inteiro, exausto, vai para a popa do barco, pega um travesseiro, se deita e dorme. E os discípulos então estão fazendo um caminho de rotina. Eles já tinham atravessado aquele mar N vezes. Só que de repente, o tempo muda. Ou ainda que o tempo não mude no sentido de uma tempestade à vista, mas o vendaval chega. E o barco deles começa a ser jogado de um lado para o outro, e eles tentam resolver o problema. E eles tentam usar todo o conhecimento, experiência, expertise deles, mas o problema se avoluma, o problema se agrava, o barco está enchendo d'água, o naufrágio parece inevitável. Quando eles não sabem mais o que fazer, quando eles estão nos últimos recursos que eles ainda possuem, eles dizem: agora acabou, chega, não dá mais. Eles vão lá, despertam a Jesus e fazem uma pergunta em tom de censura: mestre, não te importas? Não te importas que pereçamos? Em outras palavras, não vais fazer nada? Não estás vendo que estamos à beira da morte? Não estás olhando o nosso problema? Não estás percebendo o nosso perigo? Será que vais continuar aí dormindo impassivo? E o que me impressiona é que essa pergunta não era apenas a pergunta dos discípulos, essa é a minha pergunta, essa é a sua pergunta, essa é a nossa pergunta. Sabe por quê? Quando você está passando por um terrível problema, uma terrível tempestade, a sensação que você tem é que você está sozinho. É
é que a mão de Deus está encolhida, é que nada está sendo feito, é que o problema se arrasta dias, semanas, meses, anos, e a solução não chega. Esses discípulos, ao perguntar isso, estão dizendo: Senhor, por que o Senhor demora tanto? Por que o Senhor demora tanto? Agora, por que eles chegam com esta pergunta com um tom de censura? Porque na cabeça deles algumas coisas eram difíceis de entender. Primeiro, veja comigo, como é que eles iam conciliar a ordem de Jesus, passemos para outra margem, com a tempestade? Como é que você concilia isso? Entender a tempestade que foi atrás do profeta Jonas é fácil entender. Deus mandou uma tempestade atrás dele para colocá-lo de volta no caminho da obediência. Mas como você vai entender que exatamente pelo fato de você estar fazendo a vontade de Deus, obedecendo a uma ordem expressa de Jesus, você enfrenta uma tempestade? Como é que você entende isso? Você está servindo a Deus, você é fiel a Deus, você é dizimista fiel, você é um crente fiel, você frequenta a igreja com zelo, você faz a obra de Deus com prazer, você adora a Deus com entusiasmo, você está no centro da vontade de Deus, você não tem um coração rebelde, você não tem um coração na contramão do projeto de Deus, e exatamente porque você está no centro da vontade de Deus, você está enfrentando uma tempestade terrível, maior que as suas forças. Como é que você entende isso? Esse era o drama deles. Talvez esse é o seu drama. Como é que gente crente pega um câncer? Como é que gente piedosa sofre em cima de uma cama? Como é que gente crente passa uma crise familiar? Como é que gente piedosa sofre profundamente? Enquanto tem tanta gente que não está nem aí com Deus, vivendo uma vida tranquila, serena, saudável, com um mar completamente calmo. Agora note, mestre, não te importa que pereçamos? Como é que eles vão entender, queridos irmãos e irmãs, a demora de Jesus? Jesus estava dormindo. E essa ideia, às vezes nós ainda temos. Lá no Salmo 73, quando o salmista estava passando uma crise muito grande, financeira, e ele ia olhar para o ímpio, rico, tudo o cara botava a mão, virava dinheiro. E ele entrou em crise, muita crise. Chegou um momento que os olhos dele foram abertos, e ele disse: Senhor, quando tu acordares, esses ímpios vão ficar num lugar escorregadio. Essa é a ideia. Parece que tem hora que Deus está dormindo. Por quê? Porque demora. Quem sabe vocês que estão aqui hoje estão orando por uma causa urgente, há anos. Por que Deus já não fez? Por que Deus já não socorreu? Por que a resposta não chegou? Por que a solução não aconteceu ainda? E a crise desses discípulos é a sua crise, é a minha crise, é a nossa crise. A demora de Deus. Às vezes a demora de Deus dói mais no nosso coração do que o próprio problema. Mestre, não te importas? Aí diz o texto que Jesus, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. E o vento se aquietou e fez-se grande bonança. Mas curiosamente, num outro texto, onde acontece uma outra tempestade, e Jesus não estava dentro do barco, mas estava orando pelos discípulos no monte, e depois na quarta vigília da noite, depois das 3 da madrugada, Jesus vai ao encontro dos discípulos no mar revolto, andando sobre as águas, e lá Jesus muda a metodologia. Aqui, primeiro Jesus acalma o mar. Lá, primeiro Jesus acalma os discípulos, dizendo assim: tende bom ânimo, sou eu, não tenham medo. Por que Jesus muda a metodologia? Sabe por quê? Porque tem hora
que o seu e o meu problema não é a circunstância, é o sentimento. Tem hora que a maior tempestade que você enfrenta não é aquela que está fora de você, é aquela que está dentro de você. E eu quero dizer para você nesta tarde, que Jesus é poderoso tanto para acalmar a tempestade de fora, como a tempestade de dentro. Tanto a circunstância, como o sentimento. E aí diz o texto que agora Jesus se volta para os discípulos e faz uma pergunta. Por que vocês estão com medo? Por que vocês são tímidos? Como é que vocês não têm fé? A pergunta é a seguinte: se você e eu estivéssemos lá, teríamos tido uma reação diferente da dos discípulos? Será que nós estaríamos calmos, tranquilos, percebendo que o barco está vindo a pique? A grande pergunta é essa: por que você está com medo? Você tem medo às vezes? Tem hora que bate medo. Tem hora que o seu coração fica desesperado. Tem hora que você diz: meu Deus, eu acho que eu vou perecer. Por que você deveria ter fé e não medo? Jesus está nos dando aqui uma lição. E eu acho que o texto nos ensina algumas coisas. Primeiro, você e eu deveríamos ter fé e não medo. Primeiro, por causa da promessa de Jesus. O que é que ele diz para os discípulos? Passemos para outra margem. Eu pergunto a vocês, qual era o destino dos discípulos? A outra margem. Não era o fundo do mar. Sabe por que nós ficamos alarmados, desesperados, aflitos? É porque nós duvidamos de que aquele que fez a promessa é fiel para cumpri-la. Muitas vezes a circunstância fala mais alto no nosso coração do que a promessa. E promessa de Jesus é realidade. A mesma coisa que realidade. Porque nenhuma das suas palavras cai por terra, nenhuma das suas promessas caduca. Ele vela pela sua palavra em a cumprir. Por que eles deviam ter fé e não medo? Segundo, por causa da presença de Jesus. Jesus estava dentro daquele barco. Jesus é o Criador do mar, do vento, do céu, da terra. E aquele barco não poderia naufragar com o Criador do universo. Às vezes nós ficamos desesperados porque também não temos a percepção clara de que Jesus está conosco. E foi a promessa dele. Ele não diz: eu estarei convosco, não. Ele diz: eis que estou convosco. Ele está aqui agora, nessa tarde. Quando você voltar para casa, Ele está presente com você. Quando você for dormir, Ele está presente com você. Quando você acordar, Ele está presente com você. Quando você passar o vale mais escuro, Ele está presente com você. Na hora da sua alegria mais arrebatadora, Ele está com você. Na hora que você se sentir sozinho, desamparado, Ele está presente com você. Na hora que a dor latejar em seu corpo, Ele está presente com você. Não há sequer um segundo da sua vida que a promessa dele deixa de se cumprir. Eu estou convosco. E se Ele está conosco, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza na hora da tribulação. Por que eles deviam ter fé e não medo? Terceiro lugar, por causa da paz de Jesus. Eu pergunto para você, o que é que Jesus estava fazendo dentro daquele barco? O que é que ele estava fazendo? Dormindo. Dormindo. E eu pergunto para vocês assim, Jesus sabia que aquela tempestade viria? Sabia? É claro que sim. E se sabia, por que dormiu? Porque ele sabia que tudo estava sob controle. Sabe o que é paz? Paz não é ausência de tempestade. Paz é saber que na tempestade tudo está sob controle. Não nosso, mas de Jesus. Quando o seu recurso acaba,
Jesus tem todo o poder, tem toda a autoridade, nos céus e na terra. Nós não precisamos ter medo, nós precisamos ter fé. Por que eles deviam ter fé e não medo? Por causa do poder de Jesus. Eu acho tão maravilhoso que Marcos resolveu colocar esse texto junto com outros textos que destacam o poder de Jesus. Aqui em 4:31, 35 a 41, Jesus mostra o seu poder sobre o mar e sobre o vento. Logo em seguida, no capítulo 5, de 1 a 20, Jesus revela o seu poder libertando um homem de uma legião de demônios, de 6.000 demônios. Ele tem poder sobre o mar, ele tem poder sobre o vento, ele tem poder sobre os demônios. Logo em seguida, Jesus cura uma mulher hemorrágica, 12 anos, esvaindo em sangue. Ele tem poder sobre a doença, sobre a enfermidade. Mas logo em seguida, ele ressuscita a filha de Jairo, uma menina de 12 anos, revelando que ele tem poder sobre a morte, ele tem poder sobre o mar, ele tem poder sobre o vento, ele tem poder sobre os demônios, ele tem poder sobre a enfermidade, ele tem poder sobre a morte, ele tem todo o poder, ele tem toda a autoridade nos céus e na terra. Então, nós não precisamos ficar com medo, porque Ele está no controle. Não precisamos ficar desesperados quando as coisas fogem ao nosso controle, porque Ele continua no controle. Louvado seja Deus. Mas agora, diz o texto que o mar se acalma, o vento se aquieta. Eu imagino a cena dos discípulos, apavorados, os olhos esbugalhados, o barco ainda balançando, as ondas como que uma fera vai se acalmando, e eles se entreolham, espantados, admirados, e começam a perguntar uns para os outros assim: mas quem é este? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este? E nós poderíamos dizer que este é aquele que antes da fundação do mundo, no conselho do Pai, do Filho, do Espírito Santo, as três pessoas da Trindade fizeram um acordo, um pacto, onde Deus amaria um povo e daria esse povo ao seu Filho. E o seu Filho viria ao mundo, se faria carne, viveria, morreria na cruz, ressuscitaria para redimir esse povo. Quem é este? Quem é este? Este é o Criador do universo, porque todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez. Esse é aquele que mediu os céus a palmos. Este é aquele que mediu as águas na concha da sua mão. Este é aquele que pesou o pó da terra em balança de precisão. Este é aquele que espalhou bilhões, trilhões e trilhões de estrelas no firmamento, e por ser forte em força e grande em poder, quando as chama, nenhuma delas vem a faltar. Quem é este? Este é a semente da mulher, que haveria de esmagar a cabeça da serpente. Quem é este? Este é aquele de quem os patriarcas falaram, de quem os profetas proclamaram. Este é aquele que era simbolizado por todos os ritos do templo, as cerimônias, as festas, os sacrifícios. Quem é este? Este é aquele que na plenitude dos tempos nasceu sob a lei, nasceu de mulher, para ser o nosso Redentor. Quem é este? Este é aquele que nasceu em Belém da Judéia, foi enfaixado em panos e deitado numa manjedoura, e cresceu em estatura e graça diante de Deus e dos homens. Quem é este? Este é o meio Rabi da Galileia, o carpinteiro de Nazaré. Este é aquele que andou por toda parte fazendo o bem, libertando os oprimidos do diabo. Quem é este?
Este é aquele que curou os enfermos, que purificou os leprosos, que ressuscitou os mortos, que deu vista aos cegos, que deu audição aos surdos, que deu voz aos mudos, aquele que trouxe esperança para os desesperançados. Quem é este? Este é aquele que, olhando para a cruz, não sentiu vergonha da sua ignomínia, por causa da alegria que lhe estava proposta, a alegria de resgatar você, de amar você, de conquistar o seu coração. Quem é este? Este é aquele que voluntariamente se entregou por nós. Foi para a cruz, como um rei caminha para a coroação. Quem é este? Este é aquele que morreu pelos nossos pecados, mas ressuscitou para a nossa justificação e voltou aos céus, está à destra de Deus, intercede por nós e governa o universo. Quem é este? Este é aquele que há de voltar fisicamente, visivelmente, audivelmente, pessoalmente, poderosamente, gloriosamente, triunfantemente. Quem é este? Este é o nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Aquele que pode acalmar o nosso coração, que pode aquietar nossa alma, que pode trazer solução para os problemas maiores e mais graves da nossa vida. Aquele que pode nos dar esperança nessa noite, nesta tarde. Vamos buscar a sua face. Vamos colocar a nossa causa na presença dele. Talvez ele nos permite passar por tempestades, não porque é sádico, não porque tem prazer em nos ver sofrer, mas é porque a tempestade, ela é um instrumento pedagógico para revelar-nos quão grande é o nosso Deus. Para chegarmos à seguinte conclusão: eu tenho certeza que essa solução não veio do braço humano, porque o braço humano não tinha mais condições de fazer nada, mas quando todos os nossos recursos acabaram, o Senhor se levanta e age poderosamente, reverte a situação e transforma a situação, e onde havia medo, a alegria, confiança, onde havia derrota, a vitória, onde havia sensação de morte, agora a celebração de vida. Eu quero convidar você para vir aqui à frente, para a gente orar juntos, se você quiser, e tem alguma causa que quer colocar diante de Deus, nós vamos orar. Nós vamos buscar o Senhor. E eu gostaria que hoje todos nós pudéssemos sair daqui com essa pergunta: que Deus grandioso nós temos? Então nele nós podemos confiar. Pastor Arival, vem aqui orar também por nós, por favor. Cada um de nós tem uma causa, tem uma necessidade, tem uma luta. As nossas causas podem ser diferentes, às vezes é a saúde, às vezes são os filhos, às vezes é o casamento, às vezes é a família. Às vezes é a vida financeira, às vezes é a vida espiritual. Eu não sei o que é que aflige o seu coração nesta tarde, eu não sei. Mas hoje você pode encher o seu peito de esperança. Não porque você é forte, não porque você tenha força, não porque você tenha estratégia, não porque a solução está na sua mão, mas porque Jesus está aqui. E Ele é poderoso para acalmar o vendaval da nossa vida, trazer bonança para o nosso coração. Vamos orar.